Fala pessoal, eu sou o professor Renan Torres, sejam todos bem-vindos ao canal Redatores e hoje nós vamos fazer uma pequena análise do edital do Vestibular da UVA 2024.1. Eu já fiz um vídeo sobre como que você deve estudar para o vestibular da UVA, tá? Eu vou inclusive colocar o link desse vídeo aqui no card para você acessar. E ontem, na data de 31/8 de 2023, saiu o edital do vestibular 2024.1. Estou gravando esse vídeo no dia 1º de setembro. Como vocês já puderam saber, ou se não sabem, houve algumas pequenas mudanças na prova da UVA em si, mudanças que eu acho que deveriam já ter acontecido, mas que me deixam um pouco ansioso e com receio de que será que essa mudança é positiva? Será que essa mudança é negativa? Como que isso vai afetar principalmente a preparação dos alunos? Eu estou aqui com o edital aberto. Eu farei, óbvio que não a leitura de todo o edital, mas eu quero tocar nos pontos mais importantes desse edital para você ter o entendimento daquilo com a qual deve se preocupar, tá? Professor, o que é edital? Pessoal, edital é uma coisa que infelizmente as pessoas não leem, certo? Na verdade, pouquíssimos leem. Então, vale o edital do concurso público. São poucos aqueles que vão ler. Geralmente, quem não lê tende a não saber nem como é que funciona. Eu acho que é um primeiro erro que acontece com as pessoas que é não querer ler o edital. O edital da UVA, ele é um edital de fácil compreensão. Ele tem de forma bem organizada, justamente nos seus anexos, as informações que você precisa saber a respeito dele. O que a gente pode destacar aqui, inclusive nos anexos, tá? Então, assim, o edital ele vai tratar das vagas ofertadas no curso. Então, você consegue entender quais são os cursos que tem, do cronograma de atividades. O que é cronograma de atividades, tá? É a ordem dos eventos. Inscrição, prova, resultados, recursos. Então, isso é cronograma das atividades. O conteúdo programático, o que é o conteúdo programático? É o que a prova cobra. Então, como é que eu sei o que eu preciso estudar para o vestibular da UVA? Você dá uma olhadinha no conteúdo programático. E aí nós temos algumas observações, tá? Resolução número 2 de 2023, termo de autodeclaração racial para quem pega cota e modelo de procuração, né? A procuração, ela tem a ver com representação legal para recurso e outros fatores. O nosso edital, ele começa falando um pouquinho sobre o sistema de cotas. Vale a pena fazer a leitura porque o sistema de cotas foi implementado em 2017. A Universidade Estadual Vale do Acaraú reservará, conforme lei estadual número 16.197, o percentual de 50% das vagas deste processo seletivo para o sistema de cotas aos candidatos que satisfazerem simultaneamente as seguintes condições. Ou seja, para você pegar a cota, você tem que se enquadrar nessas duas condições. Condição número 1, ter concluído os 3 anos do ensino médio em escola pública. Então, só consegue ter acesso às cotas se você terminou seu ensino médio na escola pública. E condição número 2, ser economicamente carente, pertencente à família com renda mensal igual ou inferior a um salário e meio. Salário mínimo meio, tá? Quanto é que isso equivale? Deixa eu até pesquisar aqui no Google quanto é que está o salário mínimo. O salário mínimo hoje, ele está R$ 1.320. A metade de um salário mínimo, que é R$ 1.320 dividido por 2, é 660. Se eu somo 660 com 1.320, eu vou ter o valor de R$ 1.980. Ou seja, tá? Qual é a condição econômica para você pegar as cotas? É a sua renda familiar ser de R$ 1.980. Deixa eu botar aqui, ó, R$ 1.980. Então você precisa que a sua renda mensal seja inferior a isso. Professor, como é que eu vou provar isso?
haverá um anexo de documentos para comprovar se a sua renda mensal é inferior a esse valor. Observação, tá? Só precisa comprovar a renda quem solicita a cota. Se você não está solicitando cota, você não tem nenhuma obrigatoriedade de fazer comprovação de renda. Primeiro ponto. Então, nós também temos as vagas reservadas às cotas de autodeclaração de pessoas pretas, pardas ou indígenas, tá? Lembrar que tem essas cotas. E aí tem um percentual aqui conforme a etnia. Ó. Preto, 4%, pardo, 60%, indígena, 0,23%. Os outros candidatos que pertencem às condições constantes dos itens, e ele coloca aqui, ó, escola pública, tá, ó, e renda per capita, que não estejam enquadrados nas cotas raciais que correspondem ao complemento das vagas não reservadas para PPI, né, que é justamente a declaração das cotas. Então tem a informação sobre as cotas, até aí tudo bem, tá? Eu vou pular essas informações, depois você pode ler sobre as cotas, eu não quero que o vídeo fique muito extenso, etc, etc. Cota para pessoa com deficiência e vamos para o que mudou? Inserção. Taxa de inserção. O que é taxa de isenção? Certo? Pessoal, taxa de isenção é a taxa para quem não tem condições de fazer o pagamento integral. O que ele vai dizer aqui? Vai dizer o seguinte, ó. A resolução número 1, 2022, prevê desconto ou isenção de taxa de inscrição nos processos seletivos realizados pela faculdade. O candidato poderá solicitar a isenção exclusivamente no ato da inscrição, ou seja, você só pode pedir isenção na sua inscrição. As solicitações de isenção da taxa de inscrição serão analisadas pela UVA para verificação da concessão. Quem é que vai ter direito ao desconto de 50%? Detalhe, tá? O nosso desconto aqui de 50% vai estar associado a quem? Número 1. Candidatos que cursaram todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceira série, em escola da rede pública. Candidato que tenham cursado primeiro a segunda série do ensino médio em escola da rede pública e estejam no período destinado à inscrição no processo seletivo, ainda cursando em escola pública no segundo semestre do terceiro ano. Ou seja, quem estudou em escola pública ou quem ainda está no terceiro ano na escola pública tem desconto de 50%. Agora, quem que vai ter direito à isenção? Vamos lá. Doadores de sangue, de acordo com a lei estadual, mas tem um pequeno porém. A doação de sangue, ela deve ter sido feita pelo menos 2 vezes no ano, ok? Dentro de um prazo de até 12 meses. Ou seja, no último ano eu doei sangue. Então, estou dentro do prazo aí de 12 meses, tem um desconto. Mais 2 vezes. Funcionários da UVA, pessoa com deficiência, então também tem a isenção 100%. O desconto ou a isenção deverão ser solicitados exclusivamente no ato da inscrição, no período indicado no cronograma. Então vamos lá. Desconto de 50%, escola pública. O vestibular custa 100, quem é da escola pública paga 50. Isenção, apenas essas pessoas aqui, ó, conforme o edital, tá? Apenas essas pessoas, conforme o edital. A pessoa com deficiência não paga, funcionário da UVA não paga, doador de sangue dentro de um prazo de 2 doações em um ano também não paga. Então, são os pontos sobre a isenção e sobre o desconto. Inscrição. A inscrição para este processo deverá ser feita exclusivamente no site da UVA. Onde é que faz a inscrição para a UVA? O próprio edital já diz, no site da UVA. Tem gente que fica perdido. Nossa, eu não sei como é que faz a inscrição. No site da UVA, tá? Valor integral, R$ 100 para quem não pertence à escola pública e que não atende ao critério de isenção.
E R$ 50 para alunos da escola da rede pública, seja federal, municipal ou estadual, tá? Então, mais uma vez, se eu estudei ou estudo na escola pública, eu só pago 50, ok? Se eu me enquadro como funcionário da UVA, ou então, se eu me enquadro como pessoa com deficiência ou doador de sangue, você não paga nada. Agora, se você é ampla concorrência, é R$ 100. Tem umas informações aqui sobre o pagamento que eu não vou ler. Para mim não compensa ler isso aqui. Depois você faz a sua leitura. E agora vamos falar sobre a prova. O que foi que mudou na prova? Aparentemente tivemos mudanças sutis, mas eu estou de fato me questionando se as questões irão mudar drasticamente ou não. O formato da prova se mantém o mesmo. A prova da UVA, ela é dividida em três. Na verdade, o vestibular da UVA é dividido em três provas: prova de conhecimento geral, prova de conhecimento específico e prova de redação. As provas têm caráter eliminatório e classificatório, né? Inclusive, a prova de conhecimento geral e específico é eliminatório, né? E a de redação é classificatório. O que significa isso, tá? Na verdade, todas são. Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor. Quando eu digo que a prova ela tem caráter eliminatório, é porque você pode ser eliminado por não atingir o perfil. Por que eu estou dizendo que a prova de redação ela tem um caráter mais classificatório do que eliminatório? Porque teve uma pequena mudança na UVA em relação à redação, que se tu fizer a redação como deve ser feita, tu nem vai ser eliminado. Mas eu já comento isso aqui, tá? Então, caráter eliminatório. Você pode ser eliminado em todas as provas. Classificatórios. Ela vai fazer a classificação dos primeiros colocados e dos últimos colocados. Conhecimento geral tem 60 questões. Cada questão vale 50 pontos. Ou seja, conhecimentos gerais vale 3.000 pontos. Conhecimento específico. Conhecimento específico tem 20 questões. Cada questão vale 50 pontos. Então, a prova de conhecimento específico vale 50 pontos. Conhecimento específico vale 1.000 pontos, né? Desculpa. Porque como a prova, cada questão vale 50, vale 1.000 pontos. E redação, a prova de redação, ela tem uma pontuação aqui de 1.000 pontos. Ou seja, a minha prova no total, ela tem um valor de 5.000 pontos, tá? Eu até no vídeo anterior, eu falo qual a pontuação adequada para você passar em qualquer curso. Prova de conhecimento geral, não mudou nada. 8 questões de língua portuguesa, 4 questões de língua estrangeira, que é inglês ou espanhol, você escolhe no seu ato de inscrição. 8 questões das demais disciplinas: história, geografia, matemática, física, química e biologia. Prova de conhecimento específico. Para quem não sabe, a prova de conhecimento específico tem 20 questões. E as provas de conhecimento específico dependem do curso. Cada curso tem uma prova de conhecimento específico. Por exemplo, aqui, ó, você vai prestar vestibular para ciências sociais, direito, filosofia, letras ou pedagogia. O seu conhecimento específico é português e história. Você vai prestar vestibular para geografia e história. O seu conhecimento específico é geografia e história. Você vai prestar vestibular para biologia, educação física, enfermagem e zootecnia. Sua prova de conhecimento específica é biologia e química. Você vai prestar vestibular para ciências da computação, engenharia civil, física e matemática. Específico, matemática e física, tá? Administração e contábeis, matemática e história, e química, matemática e química. Então essas são as provas específicas, tá? Observação: a prova específica, ela tem a prioridade no desempate. Vamos supor que dois alunos que estejam ali na última colocação, eles têm a mesma pontuação. Quem tiver a maior pontuação na específica pega a vaga. Então é muito bom que você faça uma boa prova específica. E aí tivemos uma mudança. A prova de redação da UVA mudou. Eu vou até mostrar para vocês como era antes. Eu tô com o edital de 2023. No edital de 2023, ó, no edital de 2023, deixa eu ver a redação. Ele fala o seguinte, ó, 2023, ano passado, tá? 2023.1, na verdade.
A prova de redação será considerada os aspectos relacionamento com o tema, ordenação lógica do pensamento, correção em linguagens. O que é que significava isso? Que a sua correção era feita por linha. Cada linha que tivesse erro era descontado a quantidade de pontos. Ou seja, se você tivesse, suposição, 10 erros de gramática, vezes 25, você perderia 250 pontos. Agora, graças a Deus que a UVA fez uma mudança que já deveria ter ocorrido há muito tempo. A UVA ela está colocando a sua correção em conformidade com o Enem. Ou seja, a minha correção agora será dividida por competências. A minha correção agora será dividida por competências. Cada competência valendo até 200 pontos. Isso é muito interessante. E olhe como é bem próximo do Enem, ó. Língua portuguesa. Ou seja, você vai perder no máximo 200 pontos em gramática, tá? Não se preocupa que ninguém vai zerar por conta de gramática. Aí, compreensão da proposta, repertório e estrutura, 200 pontos. 200 pontos. Argumentação, 200 pontos. Conectivo, 200 pontos. E aqui tem uma coisa interessante no 5. Eu vou ser sincero, eu não sei se foi erro de digitação ou se de fato eles quiseram colocar isso aqui. Por quê? Porque ele fala assim, ó, construir a argumentação para o problema respeitando os direitos humanos. Mas assim, será que eles queriam dizer construir a argumentação ou construir a proposta de intervenção? Por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso pelo seguinte fato. No Enem, a competência 5 é proposta de intervenção para o problema abordado respeitando direitos humanos. Aqui é construir a argumentação, só que a construção da argumentação já é competência 3. Então, assim, se eu só fizer o tema de redação e não ferir os direitos humanos, pela lógica eu já tenho 200 pontos. Professor, então me diga uma coisa, quer dizer que não é para fazer uma proposta de intervenção? Pessoal, vocês podem fazer uma proposta de intervenção, não se preocupe, tá? Eu já falei isso em um vídeo que eu vou até ter que atualizar. A proposta de intervenção pode ser feita no vestibular da UVA? Pode, não tem problema, você pode perfeitamente, certo? Só que você percebe que se você não fizer, não vai ser penalizado. Por que não vai ser penalizado? Porque os critérios de correção da UVA não comentam nada sobre proposta de intervenção. Se ele não comenta, você não tem obrigação. Por isso que isso aqui está estranho. Construir a argumentação respeitando os direitos humanos. Ou seja, só em não fugir do tema e fazer a argumentação sobre o tema, eu já vou tirar no mínimo 200 pontos. Não tem nem como não fazer perfil de redação, tá? Mas é uma mudança interessante, tá? Aí tem outra pergunta que fica: será que agora a redação da UVA terá texto motivador? Não sei. Talvez não, talvez sim. É difícil de saber. Eu penso que não. Eu penso que a UVA vai manter os temas de redação sem texto motivador. Eu acho que ela vai se manter do que era antes, tá? Mas eu confesso para vocês que eu fico meio assim, porque se a correção agora é parecida com a do Enem, será que as provas também serão parecidas com a do Enem? E detalhe, teve mudança também na prova de língua portuguesa. Vou já te mostrar qual foi, tá? Aí tem, ó, o que você não pode fazer? Você não pode fugir do tema, escrever a lápis, escrever em versos, né, letra ilegível, se identificar na prova, etc, etc. Tem aqui um cronograma, tem um cronograma sobre realização da prova. Agora, tem uma informação que me chamou muita atenção. Pessoal, o recurso da UVA mudou. O recurso da UVA mudou. Olha como era o recurso da UVA antes. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu até marquei de uma cor diferente. Antigamente a UVA falava assim, ó, recurso. A UVA somente tomará conhecimento dos recursos que versem diretamente sobre a elaboração e gabarito das provas. Agora, olha o que ela diz.
a CEPS somente tomará conhecimento de recursos que versem sobre: você pode pedir recurso a respeito do pedido de isenção, você pode pedir recurso a respeito da inclusão no sistema de cotas, você pode pedir recurso no que diz respeito às vagas reservadas para as pessoas com deficiência, você pode pedir recurso no que diz respeito às questões, e olha que legal. Agora, pode pedir recurso no que diz respeito à redação. Pessoal, antes não dava para pedir recurso sobre redação. Sabe o que eu estou achando? Que eles vão começar a disponibilizar o espelho da redação. A UES já faz isso. A UES permite que você faça o recurso, que você peça o recurso da correção da sua redação. A UVA no passado, você não podia ter acesso à prova de redação. Você fazia a redação, entregava, saía a sua nota e era aquilo. Se ela está dizendo agora que eu posso pedir recurso, a pergunta é: ela vai disponibilizar a prova de redação para os candidatos? Eu não sei. Eu imagino que sim. A UES já faz isso e eu penso que a UVA também fará. Beleza? E outra coisa sobre esse edital que mudou e que também me chamou muita atenção, tá? Que tem as vagas ofertadas, diz respeito ao cronograma de conteúdo, a isso aqui. Pela primeira vez na história da UVA, está sendo cobrado um livro de poesia. Pessoal, nunca foi cobrado um livro de poesia. Inclusive, estão cobrando o livro Torto Arado. Torto Arado é um livro contemporâneo. A UVA sempre cobrou apenas livros clássicos. Aí eu já faço aquela pergunta, meu amigo, será que as questões vão mudar? Por quê? Porque a prova de português, ela sempre foi feita, sobretudo literatura, de uma maneira muito objetiva sobre as narrativas, sobre os romances. E agora a UVA está trazendo Sentimentos do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. E esse livro é de poesia. Então, esse vestibular, ele vai ser um vestibular típico. Esse vestibular, ele vai ser um vestibular, sinceramente, eu não sei se vai ter mudanças considerativas ou se eles vão apenas fazer pequenas adaptações. A minha opinião, vai se manter o nível de questão, o formato da questão, mas eu penso que algumas mudanças sutis irão ocorrer aos poucos, tá? É muito importante ter essas informações sobre a UVA. O edital vocês vão encontrar no próprio site da UVA. Eu vou colocar o link do edital aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal Redatores, certo? Quando esse vídeo chegar a 2.000 visualizações, eu farei um novo vídeo. E nesse novo vídeo, eu vou separar para ti como que você pode estudar para o vestibular da UVA, ok? E eu vou deixar também no link, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre o nosso grupo de informações sobre a UVA. Redatores tem um grupo de informações sobre a UVA. Você quer saber de última mão todas as informações sobre o vestibular? Entra nesse grupo, que o pessoal tá sempre discutindo lá, tá? Então essa foi uma pequena análise assim por cima do edital. Compartilhe com os amigos, mande no grupo da sua escola e qualquer coisa, entre no nosso grupo e deixe a tua dúvida por lá. Valeu, pessoal, até mais!